Olá, ouvintes da Swincast, aqui é a Beatriz Nantes. Aqui é Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swincast, nosso podcast voltado à natação e maratonas aquáticas. Hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui a Thaís Santana, uma ultramaratonista aquática que eu acompanho há muito tempo e hoje eu tenho o prazer de ter convivido com ela aí numa competição. Oi, Thaís, obrigada por estar presente aqui hoje. Oi, Bia. Oi, Danilo. Muito obrigada pela oportunidade. Vai ser um prazer bater um papo com vocês com assunto de esporte envolvendo água, que é a coisa que eu mais amo na vida. Obrigado aí, Thaís, a sua disposição aí de sair de Campinas e vir para São Paulo para estar gravando aí com a gente. É uma honra e uma responsabilidade muito grande aí que a gente está recebendo com o maior carinho. Legal, então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho aqui a história apresentar a Thaís para quem não conhece ela. A Thaís, eu conheci a Thaís porque ela ganhava tudo de ultramaratona, então ganhou a 14 bis 3 vezes, outra vez foi segunda colocada, foi recordista da 14 bis até o ano passado. 14 bis que é uma prova de 24 quilômetros, aí, a mais tradicional do Brasil, talvez. É uma prova aí que acontece no canal de Bertioga. Maior prova do Brasil, né? A gente tem alguns desafios, mas como prova de competição, essa é a maior. E aí a Thaís ganhou essa prova várias vezes e tudo que ela nadava, ela ganhava, né? Então eu lembro quando eu comecei nas ultramaratonas, que eu falava, pô, essa Thaís aí, ela é ferrada, né? E aí ano passado eu fui nadar o Morocco Swim Track, que é uma prova que a gente vai conversar aqui, uma prova no deserto do Marrocos, e a Thaís ganhou essa prova também em 2016, então ela tirou várias dúvidas minhas sobre a prova. Além disso, ela ganhou o desafio 3 países, bateu o recorde da prova, quero dizer. Ela vai contar um pouco sobre a prova também, disputou Grand Prix pelo Brasil, e hoje ela é técnica, ela é técnica do Centro Aquático Samir Barel. Ela vai contar um pouquinho pra gente disso também. Ela não começou como educadora física, ela estudou outras coisas antes até chegar a ser técnica, né? Então, realmente, o amor pela natação aí fala mais alto na vida da Thaís. Então, Thaís, começa contando um pouco como é que foi o começo, como é que foi que você chegou na natação. Eu comecei a nadar com 5 anos de idade, né? Por sobrevivência. Eu tive uma tia que faleceu por afogamento e meu pai, era parte de pai, né? Ele queria que eu nadasse para sobreviver, né? Então, eu nadei e eu fazia balé também, né? Ao mesmo tempo. Mas o balé, pelo jeito, ficou, eu não levei muito jeito. Mas, assim, desde os 5 anos até hoje eu nunca parei de nadar. Sou apaixonada, eu comecei nas piscinas, né? Eu era velocista, adoro até, né? Até hoje provas de velocidade, apesar de que não são velozes, mas eu gosto muito de nadar 50 livre, 100 livre, 200 livre. E é isso, assim, eu comecei nas piscinas, nunca imaginei que eu iria para águas abertas, sabe? Foi uma descoberta, assim. Eu mordi minha língua várias vezes por esse assunto, né? Na época de Mirim Petis, eu cheguei a ser medalhista de 100 borboletas, gente. Nunca pensei, gente, não tem nada a ver. No Sudeste, e nadava 50 100 livre. É minha paixão, velocidade, né? E era, né? Mas todo mundo cresceu e eu não, eu fiquei meio para trás. Então foi uma questão de necessidade a ida pro fundo. Isso. E Thaís, você nadava onde e com quem nessa época aí de super velocista, borboletista, né, nas categorias de base? Eu nadava na Este, lá em Vitória, Espírito Santo, na Serra, na verdade, com o Claudino Júnior. Ele foi meu técnico dos 5 aos 15 anos. E é até importante dizer assim, que essa paixão pelo esporte que eu tenho hoje, ainda mais para ensinar, principalmente,
veio dos meus técnicos, assim, é uma relação não só de técnico-atleta, são pessoas que eu vou levar para o resto da minha vida, são muito importantes para mim, né? Isso com o Júnior, né? Até os 15, e com a Fernanda, que me treinou até a minha mudança para Campinas. Que legal, o Danilo como técnico aí, eu como irmã de técnico, é muito legal a gente ver pessoas que valorizam os técnicos, né? E aí, como é que foi a sua chegada nas maratonas? Você primeiro virou fundista e aí acabou indo pro mar, ou o que veio primeiro? Esse clube onde eu nadava, a ESH, incentivava bastante as águas abertas, né? Levava um time grande para participar do campeonato estadual, e eles fizeram até um projeto para participar do Campeonato Brasileiro. Naquela época, até o João Luiz Gomes Júnior, ele era da ESH, ele, não sei se muita gente sabe da história, ele também participou de maratona aquática, né, de Campeonato Brasileiro, e até venceu em algumas etapas, né? Olha só, o João Gomes Júnior, para quem não sabe, foi finalista olímpico em 2016, medalhista de mundial de provas de velocidade de peito. Não sabia dessa faceta do João. Pois é. Nem eu. Surpreendente e muito interessante também. Sim, então foi o clube, né, que deu esse start. Aí, engraçado que minha primeira experiência em águas abertas foi com 9 anos. E na época, Mirim Petis não tinha aquela metragem menor, né, que normalmente tem. Nadava a mesma metragem do adulto. E era a primeira etapa do campeonato capixaba, saía da Ilha do Boi e ia até a Curva da Jurema, dava 1,5 km. E eu tava morrendo de medo. Eu não treinei antes em águas abertas, sabe? Eu treinava em piscina, então era totalmente desconhecido. Daí uma amiga de equipe falou, Thaís, fica tranquila que eu vou com você. Só que deu ruim. Eu tinha 9 anos nisso. Tinha 9 anos. Como saía de um lugar e ia para o outro, a gente se perdeu. A gente foi para uma praia antes de chegar na Curva da Jurema. A gente chegou na praia e não tinha ninguém. A gente achou super estranho. Até entender que a gente se perdeu, aí já começou a choradeira, né? Resumindo, eu fui a última chegada. Nossa, eu imagino seus pais. Sim. E cheguei chorando, eu fiquei com medo, né? Porque, sei lá, não vi ninguém, eu fiquei com medo de me perder. E essa minha amiga, ainda bem que estava comigo, porque eu não sei o que eu faria. E hoje eu fico pensando, nossa, como minha mãe me botou nessa. Eu espero que ela não escute isso. Não, e não traumatizou assim? Depois foi tranquilo de você voltar pro mar depois dessa? Então, não foi tão simples. Minha segunda caída no mar, eu acho que eu fiquei tão tensa que minha primeira perna, assim, até a primeira boia, né, eu dei cãibra, eu tive cãibra nas 2 pernas. Eu acho que é mais por conta de nervosismo, eu abandonei a prova, sabe? E fica aquele medo. Aí a terceira vez que eu participei foi até um campeonato carioca, e o mar estava gigantesco, também eu não consegui nem entrar no mar. Então, foi algo que eu fui me apaixonando, não foi amor à primeira vista. Uhum. Isso é muito legal. Ontem, bom, eu não sei que dia que esse episódio vai ao ar ainda, mas ontem eu e o Danilo entrevistamos o Armando Negreiros, e ele compartilhou com a gente uma história. Ele é um cara que foi medalhista de Pan-Americano, foi para mundiais, atleta de alto rendimento, e ele compartilhou com a gente uma história de quando ele tinha 6 anos, e ele foi até uma Petrópolis para competir, e ele refugou, ele não entrou para competir, ele falou que começou a chorar, falou, pai, não quero entrar, e não foi. Ele falou, então a minha primeira competição não aconteceu, né? E, pô, o cara depois foi medalhista de Pan, né? Então, às vezes, é isso, né? Não é um amor à primeira vista, mas ainda assim é um amor legal, então é um amor que cresce com o tempo, e ter o medo, assim, no começo não é algo que te marcou pro resto da vida, né? Você depois voltou a nadar no mar e com muito sucesso. Então, legal essa história aí pros pais e para todo mundo que tá ouvindo a gente. E, assim, hoje como profissional, eu tento fazer
o que eu gostaria que fizesse comigo, sabe? Eu trabalho com muito amador, né? E principalmente triatleta, gente que quer ter a primeira experiência em águas abertas. Então, eu trabalho bastante essa tranquilidade. Começa com um treinamento em águas abertas antes de ir na competição, né? Tudo aos poucos, sabe? Não, a gente quer atropelar muito o processo, né? Vamos com calma, subindo degrau por degrau. Danilo, você queria comentar alguma coisa? Então, e o legal dessa experiência toda que ela já está passando é que ela conseguiu transformar esse tipo de frustração que ela passou ali novinha, mirim ainda, né? E isso daí virou uma frustração que com certeza amadureceu ela, foi ajudando, né? E aí a Thaís já está dando um monte de exemplo, como você falou, para os próprios pais mesmo, que hoje em dia às vezes ficam mais ansiosos até do que os próprios filhos, né? É só ter um pouco de calma, persistência ali, né? Aguardar o momento de cada um, mas que é possível chegar, né? Muito legal. E aí conta pra gente, depois desse começo, qual foi seu primeiro resultado, assim, em águas abertas que você falou, putz, eu sou boa nesse negócio? Quando eu comecei a participar do Campeonato Brasileiro, né, já com 14 anos, eu já consegui a medalha, né, na categoria, né, isso já foi opa, né, eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Só que eu sou da mesma idade da Ana Marcela, né, então muitas vezes eu fiquei em segundo lugar, mas assim... É uma pessoa que eu acompanhei desde o início, né? Principalmente nas piscinas também, né? E eu sou fã desde 14 anos, né? Desde que eu conheço ela. Então, foi um prazer, né? Competir com uma pessoa dessa. Eu falar, olha, eu competi com a Ana Marcela. Ter uma foto no pódio com a Ana Marcela, acho que deve ser bem legal, né? E só pra quem não sabe, acho que é difícil não saber quem é a Ana Marcela, né? Mas a Ana Marcela é um dos principais nomes aí das maratonas aquáticas do Brasil. Campeã mundial algumas vezes, já ganhou prova de 25 quilômetros, medalhista na prova de 10 quilômetros, então tá treinando aí para Tóquio em busca da medalha olímpica dela e a gente tá torcendo muito por ela, né? Mas então você começou a nadar o Campeonato Brasileiro, pegava a medalha de categoria e aí você viu, pô, sou boa nesse negócio. Sim. E o engraçado é que com 14 anos também eu participei da minha primeira prova de 10 quilômetros. E eu não treinei para 10 quilômetros, assim, foi, vou fazer, vamos ver como vai ser. Foi até em Rio das Ostras, a etapa final. Nossa, até hoje eu lembro do meu tempo, eu fiz 3 horas e 13, eu levei volta, eram 4 voltas, eu levei volta do masculino, do Alan na época, o pessoal do GNU. E demorou tanto, e foi tão difícil, né? Porque eu não estava tão preparada, que eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, nunca mais vou fazer isso. Aí, quem fez... Nos outros anos, fiz as provas de 10 quilômetros. É sempre assim, né? É sempre assim. Na língua. E aí, com 14 anos, nadar 10 quilômetros também é complicado, né? E aí, você nadava piscina nessa época também? Até juvenil, eu participei de provas de piscina, né? Aí eu já migrei para provas de meio fundo e fundo. Só que eu passei a não curtir tanto piscina. Aí a maratona aquática foi me conquistando e eu fui deixando de lado, né? As piscinas. Ô, Thaís, Oi. uma pergunta aí. Como que eram seus treinos nessa transição ali? Você já competindo prova de 10 quilômetros ali juvenil, né? Você treinava quanto? Como que era essa rotina sua aí? Até os 15 anos eu treinava para piscina, né? Eu migrei aos 15 e eu mudei de técnico também, né? Eu fui para a ERT, onde eu treinava com a Fernanda Machado, né? Que eu continuei com ela até os 25. O bom é que na época eu a Maria da Penha Cruz, né, a Pepenha, treinava com a Fernanda também na época. E ela foi um grande nome nessa faixa de ano, em águas abertas. Então, eu era super fã e poder treinar junto com uma pessoa assim me incentivou muito.
E consideravelmente, meu volume aumentou muito. E eu evoluí muito, 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 muito nessa época. Porque eu treinava no máximo 5.000 por dia. Eu passei a treinar 7 na época, mas um período só. Eu demorei para dobrar. Assim, quando eu dobrava, era 2 vezes na semana. Só quando eu comecei a querer fazer ultramaratona que aumentou mais ainda o volume. Meu treino mudou bastante. Não, bem legal isso daí. Então você treinou relativamente pouco até uma certa idade, né? Você acabou sendo preservada e tá teve uma longevidade bacana também. Sim. Isso é legal mesmo. Mas é interessante que, assim, apesar de treinamento evoluir, né? Vocês dois são técnicos, vão saber falar disso melhor do que eu, mas para prova longa, para prova de maratona aquática, ultramaratona, não tem muito jeito, né? Precisa treinar um volume mais alto, não tem como fugir disso, né? Tem que trabalhar a cabeça, né? Pelos volumes altos, que eu acho que é o mais importante. É o passo mais importante de ultramaratona. A cabeça tem que estar mais forte, até mais do que o corpo, né? Qual que foi a sua primeira ultramaratona? Uma prova de mais volume? Foi a 14 bis. Foi a 14 bis? Foi. Então, gente, eu vou contar aqui uma coisa sobre a 14 bis. A primeira vez que a Thaís fez a 14 bis, ela vai contar aqui pra gente, foi em 2012, né? Isso. E nessa ocasião, ela já bateu o recorde da prova. E o recorde era da Liz, que bateu esse recorde enquanto treinava com o Danilo. Então, aí uma prova, um assunto interessante, né? O Danilo contou dessa prova da Liz já algumas vezes pra mim. Conta pra gente como é que foi bater esse recorde. Justo na sua primeira participação já, né? Sim. Então, a 14 bis foi um marco muito grande, né? Que é importante até eu comentar depois. Que me fez decidir eu estudar educação física. No ano anterior, né, que eu fiz a 14 bis, eu perdi meu pai com câncer, né? Pelo câncer. E um ano depois, que é no ano que eu estava treinando para 14 bis, minha mãe estava internada na UTI porque ela perfurou o intestino num exame. Então, ao decorrer do treinamento, né, eu estava com minha mãe na UTI e treinando loucamente, né, porque eu estava fazendo um volume bem alto. E eu falo que, assim, a natação me salvou, sabe? Eu acho que foi muito importante em questão da minha cabeça, né? Até me emociono para falar disso. E esse vínculo com a minha técnica aumentou muito nesse ano. Porque, como minha mãe ficou internada no hospital, eu morava meia hora, né, de distância. E para eu conseguir treinar, a minha técnica convidou para morar junto com ela. Então, eu fiquei 1 mês morando com ela e treinando, sei lá, 2 períodos e estudando do mesmo jeito e visitando a minha mãe no hospital, né? Que tinha 3 horários para visita. E quando eu não conseguia visitá-la, minha técnica ia. Então, nossa, assim, eu sou eternamente grata a ela até hoje por conta disso, né? E eu vejo que, assim, os treinos me ajudaram, sabe? Foi a minha terapia. Às vezes eu estava mal, eu entrava na água, eu descarregava tudo lá. E todo dia se renovava, sabe? Então, para ter uma noção, assim, a ideia da 14 bis surgiu porque eu estava 10 anos já fazendo o Campeonato Brasileiro e sempre era a mesma coisa. Eu já estava meio que enjoada. Foi um desafio para mim, para eu ter gana de treinar, sabe? É até difícil falar isso, mas eu sempre treinei com objetivo. Eu não consigo treinar por saúde, sabe? Eu vou treinar... É meu jeito de ser, sabe? Eu tenho que ter um objetivo. Eu vou fazer tal prova. Então, começou assim, né? Aí eu cheguei pra minha técnica, Fê, vamos fazer a 14 bis? Ela, bora. E foi legal, porque foi um desafio para mim e para ela, que ela nunca teve esse tipo de experiência em provas de ultra, né?
E ela fez uma periodização sensacional, assim, ela fez, pelo que eu lembro, o volume mais alto, eu fiz 4 semanas de 100 quilômetros, com 4 Nossa. dobras na semana. Então, eu nadava, comia, dormia, nadava de novo, ia estudar, eu fazia engenharia química na época e tinha que visitar minha mãe, sabe? Então foi um período que, nossa, foi difícil, mas foi muito bom pra mim. E eu cheguei assim, foi até engraçado, eu falei assim, Fê, eu sempre apostei muito com ela, né? Eu treinava muito sozinha, a gente apostava muito nos treinos também, né? Eu cheguei assim, Fê, se eu ganhar 14 bis, eu te dou um uísque, que ela gostava de uísque. Aí que ela judiou de mim. Deu certo, né? Mas essa foi a minha história, assim, da primeira 14 bis. No dia que eu embarquei, né, de Vitória a São Paulo, eu soube que minha mãe tinha saído da UTI. E pra mim, isso já foi uma medalha, sabe? Um troféu. Eu consegui nadar tranquila. Que legal. Obrigada, Thaís, por ter compartilhado essa história com a gente aqui. Eu tô meio emocionada também. Então, eu também tô aqui pensando, me colocando no lugar, imaginando você ali, a sua ligação com a Fernanda, com a sua treinadora, né? Pô, parabéns. E conta como é que foi a prova, né? Porque a 14 bis é uma prova dura, né? Nossa, demais. E assim, a gente não tem noção, né? Quando chega lá, eu não tinha muita noção, eu não conhecia a Bertioga, né? E foi muito engraçado, porque eu fiquei em Riviera de São Lourenço, que era um pouco longe de Bertioga, e lá não tinha táxi, por exemplo. Foi o cozinheiro do hotel que levou a gente de madrugada, levou a gente para Bertioga. Aí chegou lá, cadê o barqueiro? A gente não acha o barqueiro, é aquela ansiedade, mas ele chegou. E o pior de tudo, ou melhor, não sei, a gente fez todo o percurso da 14 bis de barco, então eu vi e demorou muito. Eu falei, gente, Um dia sério. antes? Não, no mesmo dia. Mesmo dia? A gente foi pra largada de barco, de Bertioga a Santos, né? Nossa, e eu quieta, né? Aquela coisa, tô nervosa, mas tô plena, parece que eu tô plena. Daí a gente chegou em Santos e minha forma de concentração é muito diferente, né? A Fê comenta muito isso. Eu cheguei e não falei nada, eu fiquei quieta, eu sentei no chão com óculos no rosto e fiquei só mentalizando, sabe? E é muito legal, que a largada era no canhão, né? E assim, eu não conhecia o Marcos Campos na época, né? E ele nadou nessa prova, ele até ganhou nesse ano. Eu larguei do lado dele, eu fiquei no pé o tempo todo, ele não conhecia, ele falou, que maluca é essa, né? O barqueiro dele mandou eu sair do pé dele. E como era algo que eu nunca vivi, eu nadei forte, assim, eu falei, vamos ver o que dá, né? E também eu me sentia preparada, né? Eu estava confiante em começar no ritmo forte. E, assim, foi surpreendente que este ano também a correnteza ajudou, né? Então, foram 4 horas e 47 minutos de prova. Então, quando Foi muito rápido. Nossa, muito, muito. Eu cheguei assim, sabe, quando você chega, você espera por mais tempo, você já acabou? Sabe? Então, foi muito legal, assim. Foi, assim, a experiência de ultra é outra história, gente. Eu acho que quem gosta de águas abertas tem que ter a experiência, sabe? É algo muito interno, muito você lutar contra você mesmo, né, com a sua cabeça, né, que é um ciclo, né, você tá bem, mas aí você cansou, aí você fala, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí você tá feliz de novo, aí chega, aí você, já quero fazer ano que vem. É muito louco, né, Bia? Você sabe muito bem como é isso, e é muito gostoso, muito mesmo. É muito louco e é muito... Eu acho que a 14 bis é uma prova muito especial, né? E, assim, acho que você é um dos grandes nomes dessa prova. Acho que é importante que as pessoas que
que estão ouvindo saibam disso, né? A Thaís, ganhar 3 vezes a 14 bis é sensacional, bater o recorde é incrível também. Esse recorde durou até o ano passado, e aí ele foi batido pela Rafaela, né? Numa prova bem rápida também. E é uma prova que eu acho que realmente quem gosta de ultramaratona tem que fazer a 14 bis, né? Não tem que fazer, cada um tem que fazer o que quer, mas é uma prova muito especial, muito tradicional. Eu acho essa prova incrível. E aí conta pra gente que acho que no segundo ano ou no terceiro ano que você fez, aí a prova já foi bem mais difícil, né? Nossa, teve uma correnteza contra e neste ano, acho que foi 2013, já foi o percurso tradicional de hoje, né? De Bertioga a Santos. Então aquela famosa ponte não chegava de jeito nenhum. A ponte é uma parte da prova que é quando faltam acho que 3 quilômetros, né? Isso. E essa ponte, ela é o terror, né? É aquela coisa, tá perto, mas tá longe. E aí, como é que foi? Então, nesse ano você fez 4,47 e nesse ano que foi mais difícil, você fez em quanto tempo? 5,37, se eu não me engano. 50 minutos de diferença. Acho que é legal explicar isso também, né? Que é uma prova que varia muito, né? Então você, às vezes, dependendo da correnteza, dependendo do ano, ela pode ser bem mais complicada, né? Muito. E eu lembro que neste ano eu não conseguia nem pentear o cabelo. Meu braço dobrava até, sei lá, 90 graus, eu não conseguia. Bom, Thaís, então você fez a 14 bis, bateu o recorde já de cara, ganhou várias vezes, e aí e foi a primeira ultramaratona que você fez. A partir daí, você partiu para outras? Como é que foi essa transição da 14 bis para outras provas até maiores? Que a 14 bis foi um desafio no início que virou uma descoberta de um sonho, né? Eu sempre tive o sonho de representar, né, o Brasil em provas fora daqui, né? Eu tive a oportunidade com 16 anos, né? Tinha o Renato Agonde, que é o Mundial de 10K em Santos. Só que na época, assim, eu mandei inscrição. Eles não vão me aceitar, né? Eu sou ruinzinha. Então, comparando a Ana Marcela, Poliana, são bem mais fortes. Mas como é no Brasil, aumenta a vaga, né? A quantidade de vaga. E eu consegui participar, só que não foi como eu gostaria. Aí surgiu essa vontade novamente, né? A 14 bis abriu uma porta enorme para mim, para eu poder participar do Grand Prix. E em 2015 eu consegui realizar, assim, foi um marco muito grande na minha vida. E eu sou grata pela 14 bis. Como é que foi esse Grand Prix? Conta pra gente. É uma prova em que você representou o Brasil, a CBDA que pagou pra você, conta onde que foi, como é que foi essa experiência? O Grand Prix é um mundial de longa distância, né? Se você quer participar, você tem que mandar a inscrição para a CBDA, né? Que você tem que mandar seu currículo, sua experiência em provas de longa distância, para eles aprovarem e mandarem para a organização, né? Para a FINA. E na época, né? Como é uma quantidade bem restrita, né? São poucos atletas por conta do barco, né? Todo o trâmite. E tem a quantidade exata por país, né? Eu mandei minha inscrição com medo de não me aceitarem. E como era na Argentina, né? E na época tinha o Samir, o Marcos, né? A Mariana Mello, o Matheus Evangelista, eu fiquei com receio de não poder participar, né? Porque não me conheciam, eu não fazia provas, né? Fora do Brasil, e eles já tinham a experiência. Então foi Nossa, eu fiquei tão feliz quando aceitaram. E na época, o Grand Prix... desculpa. O Grand Prix, a CBDA não paga a passagem, né? Mas a questão da hospedagem, alimentação é tudo por conta da FINA. E eu tinha acabado de receber o patrocínio da Wine na época. Nossa, e foi um marco muito grande, né? Conseguir o patrocínio da Wine e realizar meu sonho, né? De participar de um mundial com pessoas tão incríveis, que eu acho que a maior experiência, assim, do Grand Prix para mim foi conhecer as pessoas.
São pessoas totalmente humildes que me ajudaram. Eu perdi, nessa etapa da Argentina, minha mala foi extraviada. Pessoas que eu nem conhecia de outros países me ajudaram. Falaram, Thaís, eu te empresto o maiô, eu te empresto tudo. Então, eu acho que foi o mais marcante para mim, o Grand Prix. E quantos quilômetros que era essa prova? Era 25 quilômetros, só que teve uma tempestade no momento da largada que acabou atrasando um pouco. Eles diminuíram para 20 quilômetros. Uhum. Só que era descendo o rio, então foi em 3 horas. Foi muito rápido. Legal. E aí você participou de um outro Grand Prix também, que foi na Macedônia, né? Isso. E eu vi um vídeo, você nadando, que eu falei, gente, isso aqui é uma prova de 20, 30 quilômetros ou é uma prova de 400 metros? Porque tava nadando muito forte. Então conta pra gente um pouco dessa prova também. Foi uma prova de 30 no Lago Ohrid, eu acho, se eu não me engano o nome. Lindo, lindo, lindo. E a largada era meio-dia. Imagina, eu tinha que comer um macarrão antes de largar e foi bem difícil. Mas foi a prova de longa competitiva, a mais legal que eu já fiz. Porque eu fiquei concentrada o tempo todo, fazendo força o tempo todo. Que assim, a gente começou com um pelotão de 5 meninas e foi diminuindo, sabe? Uma ficou para trás, uma ficou para trás, uma ficou para trás. No fim, ficou eu e uma argentina, a Vanessa. Infelizmente eu não ganhei dela, mas sabe aquela coisa assim, nossa, eu tô bem e eu tô aguentando. Isso 7 horas de prova, né? Inclusive, assim, eu cheguei, tava um pôr do sol maravilhoso. E eu tive a companhia do Nick também, né? O meu marido nessa prova. Foi bem especial. Legal. Conta também, eu sei que vocês se conheceram por causa da natação, né? Então, mais uma coisa que a natação trouxe pra você. A natação me desencalhou. Eu conheci o Nick em Manaus. Eu falo que o Samir, né? O meu chefe, meu atual chefe, super amigo nosso, até padrinho de casamento, ele foi o cupido, porque eu tava no Rei Rainha, eu vi ele, né, fui cumprimentá-lo, e tava o Pierre, que é o organizador do Rio Negro Challenge e tal. E ele que me apresentou o Pierre, e o Pierre me convidou para participar, né, dessa prova dele. E eu fui convidada, na semana da prova eu não sabia se eu iria, né, ele comprou a passagem, 3 dias antes. Então, eu falo que foi o destino e um pouquinho do Samir e do Pierre aí pra juntar a gente, né? Então, essa prova de Manaus é bem especial, muito especial. E além de conhecer o Nick, você nadou quantos quilômetros lá em Manaus? Nessa primeira foi 3 quilômetros, mas eu já fiz o 30K também do Rio Negro. Na época, eles queriam fazer uma etapa do Grand Prix lá, e foi tipo um teste, sabe? Convidaram também atletas que participavam do Grand Prix. Pena que não deu certo, que foi muito legal. 30K ali no Rio Negro, tranquilo, aquela água bem levinha. Bem gostosinha, né? Uns 33 graus. Danilo, pode falar. Então, na verdade, eu queria saber que ano que foi essa prova aí de 30K do Rio Negro e fazer um comentário aí que a natação não te desencalhou. A natação, ela te encalhou no Nick. Foi... Ixi, ferrou agora. Porque eu sou muito ruim com ano. Quando foi? O Rio Negro, a prova do... 2015. 2015, ops. Legal. E já que você mencionou o Samir, que você falou seu chefe, padrinho de casamento de vocês, conta um pouco de como que foi, como que é a sua relação com ele. A Thaís acompanhou o Samir em algumas provas aí no Canal da Mancha, no canal de Catalina. Como é que é essa relação de vocês? No início foi amizade, assim, de oi, tchau, de cumprimentar, né? É com o Nick que essa amizade aprofundou mais, né? Antes de eu me mudar para Campinas, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, né, no Canal da Mancha, no canal de Catalina, e eu vi o quanto ele é uma pessoa, assim, fantástica, né? E forte, né? Com a cabeça
sensacional para esse tipo de prova. Então, eu sou muito grata a ele, porque quando eu tive a oportunidade, né, de morar junto com o Nick, ele abriu as portas do Centro Aquático, Samir Barel, né? Chegou assim, Thaís, fica tranquila que tem um emprego para você. E, nossa, como eu aprendi como atleta e como técnica, né, do lado dele. E hoje eu tenho o prazer de dividir a raia dos treinos, dividir a piscina também, dando treino com ele às 6 da manhã, lá no Centro Aquático. Legal. E conta um pouco também dessa sua transição para virar professora técnica de natação, né? Porque antes você estava seguindo outra carreira, né? Sim. Eu me formei, né, no ensino médio muito cedo, com 16 anos, né? E, infelizmente, eu não estava muito madura, né, no que eu queria fazer, né? Eu gostava muito da área de química, principalmente química orgânica, e eu pensei na área de petróleo e gás, né? Então, eu fiz tecnologia de petróleo e gás, que é um curso tecnólogo superior de 3 anos. E logo ao terminar, eu já embarquei na engenharia química, né? Visando, assim, eu tinha um sonho, por exemplo, de trabalhar na Petrobras, por exemplo. Só que com essa história do meu pai, da minha mãe, e essa relação muito forte com a minha técnica, eu lembro que eu prestei estágio para uma empresa e eu pensei assim, gente, não é isso que eu quero, sabe? O que eu não sei se eu vou agregar alguém trabalhando, sabe? Aí eu pensei, eu quero ser uma pessoa igual a Fê foi pra mim. Esse que foi meu start, sabe? E na época, o Nick me ajudou muito, porque eu pensava que era fase de faculdade e tal, e eu amava onde eu cursava, né, na UCL, eu amava. Só que eu achava estranho, porque só de pensar em trabalhar, eu falei, sabe, não sei o que eu vou agregar para os outros, né? Eu tive muito forte de ajudar o próximo. E a Fê foi o start também, né? Falei, gente, eu quero ser uma pessoa assim, eu quero ser lembrada, né, como a Fê vai ser lembrada por mim pro resto da minha vida. Então, ela é a culpada de eu começar a fazer educação física. E, sinceramente, assim, muitos me chamaram de louca, mas eu não me arrependi em nenhum momento. Em parar no meu último ano. Eu fiz 4 anos de engenharia química, faltava 1 ano. Minha mãe, na época, surtou, tadinha, com razão, eu entendo ela, mas foi certo, sabe? Hoje, por mais que eu tenho 27 anos, eu me formei com 27 anos, nossa, eu acho que foi a hora certa. Foi um momento que eu estava madura, né? Uma profissão você vai carregar pro resto da vida, né? Eu me vejo dando aula, ajudando o próximo com esporte, até, sei lá, até eu morrer. Então, Thaís, isso daí que você está relatando, eu fiquei vendo a minha história em cima disso, né? Quando eu escolhi fazer educação física, foi por influência ali do que eu vivi com os meus treinadores, com aquelas pessoas que trouxeram algo para mim, que eu falei, eu também quero levar isso para outros, do mesmo jeito que eu recebi. E eu fazia desenho de projetos de mecânica no colégio técnico, e aí eu nem terminei também, porque eram 4 anos, aí eu parei no terceiro e fui para a faculdade de educação física. Mas eu acabei indo bem novo ali, tanto que eu entrei na faculdade e eu já estava trabalhando fazia 1 ano com natação, né? Antes mesmo da faculdade. Naquela época a gente fazia essas coisas, hoje já não dá mais. E eu me identifiquei muito com essa sua fala aí, muito legal. Não, e é muito gratificante, né? Eu até comentei com a Bia antes que se alguém me perguntasse se eu tenho vontade de fazer a 14 bis nadando de novo, eu falei que não, porque nesses últimos 3 anos eu acompanhei os atletas. Nossa, e como é gratificante ver todo mundo lá, né? Você deve sentir muito com os seus atletas, né, lá do SESI. Eles saindo felizes da piscina.
né? Eu acho que isso é impagável, assim, é essencial. Eu acho que eu fico muito mais grata e feliz vendo o próximo feliz também, né? Realizando seus sonhos. Então, na verdade, assim, que nem você falou, você fica vendo desse jeito, eu fico feliz pra caramba, e não é nem só do SESI, né? Que nem lá no SESI é Mirim Petis, mas, pô, ver a Bia fazendo as provas que ela faz e vendo como ela fica, vendo o Master, vendo Juvenil, Júnior, Sênior, tipo, isso não importa, né? O importante é você ver que você conseguiu ajudar de alguma forma alguém, não interessa quem, por meio do esporte, né? Eu falo que a natação é a minha ferramenta meio para chegar em determinados fins, né? Sim. E aí a gente sabe o quanto é difícil, né? O técnico, além, né? Você pode até falar pela Bia também. É psicólogo, é amigo, é tudo, né? E você vê, assim, igual a Bia completando o Leme Pontal, até arrepia, né? De pensar, assim, de todo a dedicação, né? Que eu acho, assim, o atleta amador é fantástico, né? Além de... Tem gente que tem família, né? Crianças, e mesmo assim trabalha ou se ocupa nadando um pouco e fazendo prova longa. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, o técnico é o braço direito. Eu falo que não é esporte individual, né? É um coletivo enorme, enorme, enorme. E eu acho que uma coisa interessante é que os grandes nadadores, assim, da história que a gente tem, eles têm uma relação muito próxima com o técnico, né? Então, o Michael Phelps sempre treinou com o Bob Bauman desde que ele é novinho, e o Bob Bauman virou até uma personalidade, né? Graças, em parte, a ter treinado o Phelps. E é muito legal a relação deles, o quanto eles são amigos depois, o quanto o Phelps agradece ele, né? Porque eu acho que às vezes tem atletas que não reconhecem tanto o papel do técnico, mas a maioria reconhece, né? E só dando um relato aqui meu pessoal, o Danilo falou e você falou, eu não virei técnica, mas os técnicos da minha vida, assim, são importantíssimos, e até o Caco, né, que foi o meu principal técnico aí da minha infância, juventude, ele foi o celebrante do meu casamento com o Vitor, né? Ele que fez o nosso casamento ali. A gente não teve padre, teve o Caco, então isso é o quão importante ele é pra mim, né? Então, muito legal de ver mais pessoas que têm esse amor pela natação, e demais, muito, muito legal essa história. Agora o que eu quero saber é 14 bis, Grand Prix e o desafio 3 países, que é uma prova que eu nunca te perguntei e tenho muita curiosidade de saber como é que foi. Como é que foi essa prova? Então, o desafio dos 3 países segue a mesma linha, né, do Leme Pontal, né, do Canal da Mancha, que é o formato de desafio, que não tem aquela largada, né, competitiva. É só você e o barco, né? Então, foi minha primeira e única experiência, né, nesse estilo de prova. E eu já estava em Campinas, né? Para essa prova eu fui treinada pelo Samir. E ele também fez a prova de longa distância, né? Que atravessava todo o lago, era 80 e poucos quilômetros. Então, a gente treinou junto também. E a dificuldade maior... para mim, era a água fria, né? É um lago onde fica a Alemanha, Suíça e Áustria. E tinha um rio de degelo, né? Que a água caía para 11 graus. E eu não tinha experiência em água fria. Então, quando a gente começou a treinar, eu fiz um simulado no inverno, que a água estava 16, 17 graus, eu consegui fazer 2 voltas de 1 quilômetro, saí tremendo. Eu pensei assim, nossa, se eu não tô aguentando fazer 2 quilômetros nessa água, que é bem mais quente do que lá, eu não vou aguentar. Eu acho que foi essencial fazer esse simulado, porque eu respeitei, sabe? Que sim, eu tenho que treinar muito mais do que eu estava imaginando, né? Daí o Samir, ele
teve a ideia de treinar no Círculo Militar, lá de Campinas, que a piscina de 50 não era aquecida, então tava 16, 17 graus também, né? Aí a gente, né, dentro da nossa periodização, a gente montou, acho que 4 semanas, 2 vezes na semana, a gente treinava lá, né? A gente começou com 1 hora e meia, 2, 2h30, 3, 3h30 e 4, terminou com 4. E foi muito legal, porque eu imaginava que eu ia treinar para não sentir mais frio. E não, eu senti frio o tempo todo, 1 hora até 4 horas. A diferença é que a gente treina a nossa cabeça para aguentar, né? Eu achava que eu não ia sentir frio, mas não, é isso, é a cabeça, é você sentir frio, aguentar e tentar parar de pensar nisso. Então, essa ideia que ele teve, assim, foi muito fantástica, assim, me ajudou muito a ter confiança, né? E chegou lá, assim, sorte que era no verão, então fora tava quente, a água tava 20 graus, né? Então, chegou, tava fácil, assim, sabe? A gente treina, você sabe, né? A Bia também sabe, o mais difícil é treinar, né? Para esse tipo de prova. Para chegar lá, tá fácil. Então, também, assim, o legal dessa prova é que a Lari estava lá, ela estava grávida do Benício na época, com 5 meses, o Sam também, o Nick também, e eles deixaram também cada um entrar, sei lá, nadar do meu lado em meia hora. Então, foi uma das provas mais legais que eu já fiz, assim, foi a prova mais longa em questão de tempo, né, que eu já fiz, 9 horas e 10, e passou muito rápido, assim, com 7 horas que minha cabeça ficou mais fraca, assim, eu fiquei, poxa, não tá chegando, mas eu pensei, porque eu sabia que o trecho mais frio eram os últimos 3 quilômetros, então eu estava ansiosa para chegar e passar logo, sabe? E não estava chegando. Mas passou e foi muito rápido, assim. Foi a prova mais legal que eu já fiz, assim, de ver as pessoas que eu mais gosto no barco. Foi tão rápido que você bateu o recorde da prova. Na verdade, foi rápido porque você foi bem, né, Thaís? Conta aí, você bateu o recorde, né? Era de uma alemã, eu acho que 9 horas e 19, foram por 9 minutos, se eu não me engano, né, que eu bati o recorde dela. Então, foi bem perto. Até eu lembro, assim, que eu cheguei pro Samir e falei, será que rola um recorde? Ele, bora treinar. Mas, assim, eu entrei, sim, querendo bater o recorde, mas caso eu não conseguisse, ok, assim, eu tava bem tranquila. Quantos quilômetros que eram? Eram 35. Legal. E o legal é que, assim, saía da Alemanha, né? Você tem que ficar em pé, levantar o braço, esperar o sinal do barco. Aí, chegando na Suíça, você tinha que ficar em pé em terra. Então, eu tinha que subir o degrau, né? Tinha um degrau do lago para a rua. E, naquela época, um casal de amigos, que são os pais da Lari, estavam lá, e a gente até bateu papo, você tá bem e tal, e a gente começou a conversar, e o Samir até pediu pra buzinar lá do barco, pedindo pra eu voltar, porque eu tava querendo bater papo, sabe? Então, foi bem divertido, foi bem diferente de tudo que eu já fiz. Que legal. A Thaís chegou sobrando na prova, querendo ficar batendo papo. É o terror de todo técnico, né? Ver o seu atleta lá conversando. Como que tá sobrando? Era pra você ter deixado a alma ali. Não, mas era metade da prova, não foi no final, pode ficar tranquilo. Pô, quis fazer um intervalo ainda. E já que você falou de prova fria, você acompanhou o Samir no Canal da Mancha, tem vontade de fazer essa prova? Eu tenho, e antes de engravidar. É uma vontade que eu tenho muito grande, né? O que dificulta mesmo é o valor, né? Que é bem alto. Mas eu penso assim, nossa,
minha carreira como atleta, eu acho que ficaria extremamente completa depois de fazer um Canal da Mancha. Eu acho que eu vou me sentir 100% realizada, sabe? Que legal. Tem alguma outra prova que você tem vontade de fazer, assim? Lema Pontal, vou até pedir umas dicas pra você depois, pra vocês dois, né? Imagina eu dando dica pra Thaís, né? Sei que existe isso, mas... E aí eu queria falar de uma outra prova, que é a prova do Marrocos, né? Que eu lembro que quem me apresentou essa prova foi o Caco, né? Esse meu técnico. Na época ele morava em Portugal, e aí ele me mandou, eu falei, gente, o que que é isso? Que coisa incrível. E aí descobri que a Thaís tinha ganhado essa prova em 2016. E falei com a Thaís e ela falou, Bia, essa prova, ela não é uma travessia, ela é um negócio que não dá pra explicar. Foi a prova mais legal que eu já fiz na vida. E aí eu pude fazer essa prova no passado junto com a Thaís, né? A Thaís voltou pra lá, ela é embaixadora da prova. Esse ano ela vai estar de novo no Marrocos, tem um grupo aí grande de brasileiro que tá indo. Conta um pouquinho mais como é que vai ser. Nossa, eu tenho o prazer de ser embaixadora desse tipo de prova que, assim, eu falo que é a mais legal, eu não tô falando por ser embaixadora, né? A primeira vez que eu fiz foi em 2016, eu fui pela Nabaigi, né, com a Giuliana. Um convite muito especial que eu tive pela marca, porque eles eram um evento teste para testar o neoprene. E eu não tinha noção do que eu ia viver, sabe? A gente pensa, nadar no deserto, como que é, né? E 4 dias... né? Então, para quem está iniciando em provas longas, eu acho que é uma boa oportunidade, né? Que você divide em 4 dias e fica muito mais tranquilo, apesar de ser bem intenso, né, Bia? O primeiro dia, né, você nada 6,5 km, segundo 8,5, terceiro 10 e o quarto 5. O quarto 5 km, desculpa. Mas o mais legal é a experiência, né? De você estar no meio do deserto com aquele mar lindo. Por ser vários dias de prova, você conhece outras pessoas, você cria aquele vínculo. Você percebe cada coisa que a gente dá valor, mas é tanta besteira, assim, sabe? Eu lembro que, assim, no meu primeiro dia, até foi ano passado, né? Eu e Nick, a gente ficou no quarto, né, no hotel, a gente varria a areia do chão do quarto. No último dia a gente nem tava ligando, né? Você tem a oportunidade de dormir numa tenda, igual filme mesmo, né, no meio do deserto. E antes a gente pensa assim, nossa, que perrengue, né? Mas chega lá, é o dia mais legal, assim. E é indescritível, assim, é uma experiência que não tem algo igual, né, Bia? Eu recomendo muito essa prova, pra mim foi muito especial. Eu lembro que eu tava com esse medo de dormir na tenda, né, porque é uma prova que ela é itinerante, né, então o lugar onde você chega num dia é a largada do dia seguinte. Então ela é um perrengue mesmo, né, a água é meio gelada, eu achei um pouco gelada ali, você pode nadar com ou sem neoprene, e você fica em função de nadar, né? Não tem muito outra coisa para fazer a não ser isso e conversar com as pessoas que estão ali nadando também. E é exatamente isso que a Thaís falou. Eu lembro de estar em casa aqui, no conforto, na minha cama, no travesseiro, quentinho, e ficar com saudade da tenda, né? Porque é lindo, assim. E eu acho que isso de você estar ali com tanta gente que você não conhece junta para nadar, para quem ama natação, é uma experiência muito legal de pensar que tem tanta gente ali reunida para fazer essa mesma coisa por prazer, né? Porque ninguém tá ganhando dinheiro para estar ali, simplesmente porque ama nadar, e aí você tira férias pra passar perrengue, né? E é legal, então, assim, vai entender, né? E assim, até para os ouvintes aí, para a galera que está escutando a gente entender, a gente está falando de várias provas de ultra, de desafios, né? Mas ao mesmo tempo essas provas são bastante exóticas, né? São momentos onde o ultramaratonista ele se volta para dentro dele mesmo, né? Ele tem que ter essa capacidade, né? De ficar ali com a cabeça dele durante horas e horas nadando,
Eu recomendo bastante fazer essa prova do Marrocos. Quem tiver interesse, então, em nadar essa prova, a Thaís vai estar lá de novo esse ano. Já tem uma equipe grande aí de brasileiros que vai. Eu recomendo muito mesmo. Thaís, quem tiver interesse, como é que faz para conversar com você, para se inscrever? Pode entrar em contato comigo no Instagram, no Facebook, né? Pesquisar Thaís Santana e pode falar comigo que eu ajudo. Já tem um grupo bem bacana aí no WhatsApp também, que a gente já está planejando já todos os trâmites. Quem sabe aí eu no anime vou de novo. Opa! Adoraria. Foi muito legal mesmo, pessoal. Acho que é uma experiência de vida mesmo. Legal. E, bom, Thaís, para encerrar, queria agradecer você por falar das suas experiências, contar um pouco da sua carreira. É verdade aquilo que eu falei, que eu te admiro pra caramba. Eu lembro de uma prova que eu fiz na Barra do Saí, que era uma prova de 15K, né? Foi a primeira vez que eu tentei nadar mais de 10 quilômetros e eu parei no meio. E você ganhou essa prova. Eu lembro que eu fiquei, gente, ela ganhou na hora que eu tava desistindo. E faltava muito pra eu terminar. Essa menina nada demais, né? Então, você, pra mim, sempre foi um exemplo, né? E te conhecendo, acho que mais ainda, pela sua história e pelo seu amor à natação, que é realmente muito legal. Então, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco dos seus apoiadores e como que faz se alguém quiser treinar com você e não morar em Campinas, né? Porque além de dar treino lá, você também trabalha na assessoria, então como é que seria? Eu gostaria de agradecer, né, meus patrocinadores e apoiadores, né, a Wine, que está comigo há 5 anos já, e como eu falei aqui no Swimcast, que foi muito marcante, né, que eu realizei meu sonho da natação junto com eles. A Nabaigi também, que é uma marca que eu visto a camisa, que eu me identifico muito. E o Centro Aquático Samir Barel, né, que é o local onde eu trabalho e treino também. E para quem procura treinamento à distância, pode entrar em contato comigo, sei lá, no Instagram, no Facebook, também com Samir Barel. A gente trabalha com planilhas online e a gente é especializado em provas de longas distâncias, então se você está interessado em entrar nessa, pode confiar na gente que você vai estar num time de muita gente querida. Legal. E também para conversar com a Thaís, tirar dúvida de ultramaratona, ela é super solista. Eu lembro que mandou vários áudios para mim quando eu quis fazer o Marrocos, então acho que ela é uma pessoa que não tem problema nenhum de disseminar o conhecimento que ela tem, né? Então, eu vou colocar aqui o Instagram dela, mas é @ThaísSantana92. Então, só entrar em contato com a Thaís. Obrigada de novo. E a gente se vê por aí nos mares e nos lagos. Sim. Obrigada, Bia, pela amizade. A natação aí ajudando mais a unir tantas pessoas, né? E obrigado, Danilo, também, por conhecê-lo melhor e conversar sobre essa profissão tão linda, né? Que a gente tem o prazer de estar presente em beira da piscina. Legal. Obrigada, gente. Até a próxima.